vamos falar sobre o potencial humano para a liderança, ação e esforço, baseado na vida de Josué. Josué, capítulo 1, eu vou ler versículo 2 e uma parte do versículo 6. Uma parte de cada um. Aqui é o potencial humano, é Deus trabalhando no potencial humano, ok? Olha só. Versículo 2 do capítulo 1 de Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora e passa esse Jordão. Versículo 6. Esforça-te. Essas duas coisas aqui incríveis que Deus está falando para Josué. Levanta-te, saia da inércia e comece a agir. Amigo, parado, reclamando, murmurando, chorando, não vai resolver nada. Vamos lá, vamos começar a agir. O que é que você tem que fazer? Verifique aí as suas possibilidades. O que é que você tem que realizar? Aqui não tem nenhum elemento espiritual. Deus está tratando de potencial humano. Ação, atitude, uma disposição interior que nos leva a agir. Você tem que tomar atitude. Liderança, 80% da liderança, você pode anotar, atitude, é ação. Você tem que agir naquilo que você está realizando, naquilo que você está fazendo. Ação, levanta-te, sai desse lugar, saia dessa posição para uma posição de ação, não essa posição de inércia. Aí Deus vai fazer uma outra coisa espetacular. E se Deus está falando do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, 3 vezes Deus vai falar a mesma palavra. Isso aqui é muito incrível. Deus vai falar 3 vezes a mesma palavra. No versículo 6, no 7 e no 9. Esforça-te. Sabe o que significa essa palavra? Empregue uma energia acima do normal. Esforça-te. Empregue uma energia acima do normal. Aqui é que está, minha gente. Se você faz o que todo mundo faz, você vai ser uma liderança deficiente. É Deus que está instruindo. Não é uma instrução minha. Deus está instruindo Josué para ele ter sucesso na sua liderança. Esforça-te. Empregue uma energia acima do normal. Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que estudar mais, você vai ter que analisar mais, você vai gastar energia mental, energia emocional, energia física, mais do que os outros. Por isso que você está numa posição de liderança. Você lembra de Noé? Noé usou energia emocional e física acima do normal. O camarada era agricultor e Deus manda ele construir uma arca e com um monte de gente buzinando e debochando dele. Esforço. Não vai ser brincadeira. Sem emprego de energia acima do normal, você não constrói uma liderança eficaz. Você lembra de Abraão? A história de Abraão, se você analisar Abraão, ela é muito interessante pelo esforço que Abraão empreende. Olha, no capítulo 2, no capítulo 12, versículo 8, ele se move para as montanhas. No capítulo 12, Gênesis, versículo 10, ele desce para o Egito. No capítulo 13, versículo 1, ele sobe do Egito. Mas em Gênesis 13, 2, diz que Abraão ia rico em ouro, gado e prata. Você imagina ele pegar toda a sua fazenda e subir a montanha. Depois, chega lá na montanha, a coisa fica feia, desce com toda a sua fazenda para o Egito. Depois a coisa fica feia no Egito,
sobe com toda a sua fazenda. Isso é esforço. E mesmo na fome e na escassez, ele ficou mais rico. Eu estou te mostrando aqui a Bíblia, meu filho. Você lembra de Gideão, capítulo 6, versículo 11? Os midianitas destruíam tudo. Israel estava passando fome. E Gideão malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de amassar uva, rocha, estreito, escuro. Trigo precisa ser cirandado em espaço, em lugar claro. Que esforço sobre-humano, tanto é que o anjo do Senhor diz para ele, varão valoroso, o Senhor é contigo. Esforço. Uma energia acima do normal. Você lembra de Paulo? Quando Deus, não é, chama Paulo e Paulo vai falar da sua vida, ele diz, uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O que significa essa palavra? A ideia de um corredor. Avançando para as que estão diante de mim. Violento esforço para frente. Violento esforço para frente. É o que Paulo está dizendo aí. Ele fazia um violento esforço rumo a seu objetivo. E é Paulo que diz em 1 Tessalonicenses 2,9, bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesada a ninguém e ainda anunciei o evangelho. Não teve moleza, gente. Eu brinco sempre, e você já deve ter me ouvido falar, moleza é pudim de leite, gelatina e sopa de minhoca. Liderança que quer moleza é uma liderança que está fadada ao fracasso. Liderança que não emprega uma energia acima do normal não vai alcançar objetivos, ideais e o propósito pelo qual Deus te chamou para liderar. É Deus que está dizendo, Deus não engana ninguém. Deus está dizendo para Josué, primeiro, Josué, você não vai substituir um qualquer. A Bíblia diz que nunca houve profeta, jamais igual a Moisés. Deuteronômio 34:10. Olha quem Josué estava substituindo. É brincadeira? Substituir o único homem que falava cara a cara com Deus, com uma liderança incrível. É fácil? Então Deus está dizendo para ele, você não está substituindo qualquer um. Você está substituindo um grande líder. E não apenas um grande líder, mas uma tarefa herculana que vai ser necessário você empreender uma energia além do normal. Então aprenda que para você exercer uma liderança que vá cumprir com o seu propósito, eu vou parar aqui, porque tem mais coisas. Você vai precisar sair da inércia, você vai precisar de ação e de empregar uma energia além do normal. Na próxima aula, eu vou falar de um outro potencial, de um outro elemento que Deus está dizendo e que tem a ver com o potencial humano, que é ânimo, o agente ativador do ser. É na próxima aula. Muito importante para o desenvolvimento da sua liderança.